Olá, eu sou Emanuel Campos e você está em youtube.com/Emanuel Campos. Na semana passada eu postei algum material no Instagram, do instagram.com/impresso 3D, falando de moldes feitos por impressão 3D para injeção e sopro. E fez muito sucesso, gerou muitos comentários, então eu decidi que hoje eu vou pular a programação que eu tinha planejado e vou deixar aqui apresentado a micro apresentação que eu fiz sobre moldes com o treinamento que eu recebi lá na Stratasys. Antes de começar, eu queria falar para vocês o que é o sistema de impressão 3D da PolyJet. A PolyJet ela usa um cabeçote de múltiplos cabeçotes posicionados lado a lado e eles têm um dispersor de resina fotossensível que ocorre a cura pela luz UV. Esses múltiplos cabeçotes eles permitem depositar mais de um material por vez. Eles conseguem colocar mais ou menos 600 gotas por polegada quadrada e eles têm 90 picolitros, 90 vezes 10 a menos 12 litros cada gota. A gota é tão pequena que ela é chamada de voxel, o pixel em 3D. E por trabalhar por dispersão, mais uma lâmina de corte, mais um rolo compressor, mais a luz UV que faz a cura, as camadas terminam muito reduzidas, operando num universo que vai de 16 a 32 micron, ou micra, nunca sei como fala. E aí eu consigo fazer peças de resina extremamente compactas em um ambiente de escritório, porque eu não tenho necessidade de ter uma máquina com ventilação forçada, piso anti-vibração, já que tudo acontece num universo muito pequeno entre a dispersão da resina e a camada que já está embaixo. Esse processo nos permite fazer coisas incríveis e ao mesmo tempo nos permite criar novos materiais. O Digital ABS é um desses novos materiais. Todos os processos de resina fotossensível, eles esbarram nos mesmos problemas. A sensibilidade à luz UV, a sensibilidade a materiais, a impactos, a golpes diretos. Tanto que quando a gente vê uma aplicação feita em Digital ABS, que é a resina que simula as propriedades mecânicas do ABS, nós vamos ver que elas têm extrema resistência mecânica, mas elas sempre operam sem nenhum impacto, é sempre gradual, é sempre crescente esse esforço. Isso torna o material muito propício para usar no molde, onde se eu fizer uma injeção com crescimento gradual do esforço de fechamento, da pressão de injeção, da pressão de recalque, eu consigo produzir peças injetadas no molde impresso, injetadas ou sopradas. Sopro então é muito melhor, que eu consigo fazer 1.000, 2.000 peças sopradas. Mas eu queria explicar qual é o processo da PolyJet. A PolyJet é esse processo da Stratasys que distingue da SLA, dos processos de sinterização por laser ou da DLP, que é por fotogrametria, vamos chamar assim, uma projeção luminosa em toda a camada que cura aquela camada de uma vez só. Aqui nós temos um efeito luminoso através da luz UV que cura a resina onde ela caiu apenas. Esse processo também tem suporte solúvel, que é o que capacita depois poder lavar, limpar a peça mais fácil. Dito isso, vamos ver esse processo de molde, que interessante? Então o que nós estamos vendo aqui, deixa eu até me afastar para vocês poderem ver melhor. O que nós vamos ver aqui é um processo de injeção em poliacetal, POM, e nós estamos vendo como funciona a PolyJet. A tampa da máquina está aberta, mas isso não impacta no processo, se você está num ambiente fechado e abrigado da luz UV. E nós vimos 3 partes de um molde, as 3 partes da cavidade sendo impressas. Nós levamos 22 horas para fazer essas 3 partes numa máquina de meio metro de eixo. 22 horas quer dizer que eu mandei imprimir às 8 da manhã da segunda-feira e às 6 da manhã da terça-feira estava pronto. E pronto para montar numa Arburg de 70 toneladas, que já é uma injetora de pequeno para médio porte, poderosa. Aqui nós vamos injetar o poliacetal, o POM, que é um material que tem boa fluidez. Ele é péssimo para imprimir, porque ele tem alto fator de empenamento, tudo, mas para injetar é ótimo. E ele é injetado a 210 graus, 300 bares de pressão de injeção, 100 bares de pressão de fechamento, 1,5 toneladas de força de fechamento, 65 centímetros cúbicos injetados em 8 segundos. E na peça final produzida aqui, eu já posso validar linhas de fluxo, união fria, falhas de preenchimento, rebarbas, tudo. Esse processo é de 700 a 1.800% mais rápido e 43% ou 72% mais barato que o alumínio ou o aço, respectivamente. Então faz muito sentido produzir moldes para tryout, para baixos lotes, para aquele lote que a gente chama de buquê. Eu não ganhei um serviço ainda, uma cotação que eu estou participando, mas eu preciso prover uma série piloto dessas peças.
Então eu posso produzir 2, 3, 4 pares de cavidades e entregar um molde desse jeito. Isso daqui é o Injection Molding por impressão 3D. Vamos ver no PowerPoint agora qual é o melhor, quais são as melhores características para fazer isso, quais são os melhores materiais para trabalhar isso. Vamos para o computador comigo? Quando usar, por que usar? Por que usar então? Reduz custo, economiza tempo, validação do design, o tryout mais rápido e mantém o seu processo de criação dentro de casa sem depender de usinagens ou ferramentarias externas. Quando usar? Quando você trabalhar com plásticos em temperaturas razoáveis, reasonable molding temperatures, menor que 300 graus, 570 Fahrenheit. Os melhores candidatos são o PE, o poliestileno, PP, polipropileno, PS, não tenho ideia do que seja, ABS, TPE, PA, POM, que é o poliacetal, PCABS, resinas de fibras de vidro, com volumes de 5 a 100 peças e com uma tolerância máxima permitida de até 0,1 milímetros, porque o molde ele vai se acomodar quando ele receber o fluxo da injeção. O grande barato é que eu posso produzir tanto as cavidades quanto os insertos. Então, insertos para produzir linguetas, para produzir partes dobráveis, encaixes, cortes, partes internas. Eu posso fazer toda forma de inserto também impresso. Por sinal, os moldes impressos, eles são demorados, levam aí 22 horas, 24 horas, eventualmente até mais. Eles são caros, não dá para mentir, eles vão uma proporção de resina muito alta, né? Um volume de resina muito alto para fazer essas peças maciças. Então, quanto mais complexo for o molde, maior o ganho em produzir o tryout impresso. Porque eu não tenho que entrar com eletroerosão a fio, eu não tenho que entrar com processos complexos. Esse molde que a gente está vendo agora são 2 partes por $790. Bom, 8 vezes 4, 32, né? R$3.200. Eu acho que está 4,23 na data de hoje, então tá uma fortuna. Mas esse molde feito com eletroerosão a fio para produzir os detalhes e todos esses insertos, e olha os insertos, 14 peças em apenas 2 horas. Aqui nós temos todas as formas de ângulo de saída negativo, encaixes, ganchos, cortes internos. Então nós temos todas as formas que você puder imaginar que tornam um molde complexo. E eu posso fazer essa validação em 14 horas, é literalmente de um dia para o outro. Aqui a questão do ângulo negativo e os insertos colocados na peça injetada, como eles ficaram. A mesma coisa aqui para encaixes rápidos, né, os engates rápidos, dos snap fits, aquele que encaixa com clique, também produzidos através de insertos colocados no molde. Ganchos, todas essas formas são possíveis de se produzir hoje em dia. Aqui são o software, o PolyJet Studio, como ele dispõe as peças para produção. Nós temos algumas condições que sempre melhoram o molde, preferencialmente produzir o molde em gloss, com acabamento envernizado superior. Orientar o molde na peça durante a impressão. A peça aqui, a impressão, ela se dá nesse sentido, da borda da bandeja para você vê essas linhas aqui, elas não existem na bandeja, tá? Elas são uma orientação do tamanho do cabeçote. E o recomendado é você sempre colocar o molde, a deposição orientada ao fluxo do material. Assim as estrias, a rugosidade inerente ao processo de impressão não vai interferir no seu resultado final. Preferir ângulos de saída, claro, né? O ideal é que você trabalhe com pelo menos 0,05. Você tem que prever as saídas de ar, é mais fácil você prever essas saídas de ar, o venting, no molde impresso. Mas não adianta querer fazer refrigeração em molde impresso, né? Mesmo que você coloque a serpentina para fluxo de água, a transferência térmica no molde ela é menor. Então não adianta pensar em fazer refrigeração a água ou refrigeração. O ideal é que entre cada fluxo de fechamento do molde, você aplique o spray de desmoldante e você aumente o tempo de injeção para você evitar esses burnouts aqui. O que são esses burnouts, na verdade? O molde dissolveu porque ele recebeu muito calor. O molde não, o inserto, ele recebeu demasiado calor e ele acabou derretendo. O ideal é que o seu tempo de fechamento do molde aumente 10 vezes, porque o molde, afinal de contas, ele não está roubando o calor do plástico injetado. Ele vai demorar mais para o plástico injetado endurecer.
E você também reduz um pouco a pressão da injeção, você sabe que temperatura é razão direta da pressão, e assim a gente evita os burnouts nesses pequenos pedaços. Aqui nós temos a dissipação de calor no molde metálico e no molde em ABS, falando sobre isso, né? O molde em ABS ele praticamente não dissipa calor. Apesar de ter escrito facilita a dissipação de calor, o que está acontecendo aqui na verdade é o seguinte: nós temos menor absorção de calor pelo molde do que no molde metálico. Só que isso, consequentemente, aumenta o tempo entre injeções, entre fechamentos da cavidade. Certo? A apresentação vai embora aqui falando da área de desmoldagem, os cuidados que a gente tem que ter, principalmente com paredes finas, para você evitar queima do molde. Mas isso daqui é um overview, é uma apresentação extremamente curta do como funciona o molde impresso em resina fotossensível. Eu ainda posso fazer esses mesmos moldes para sopro por FDM usando policarbonato. Mas isso acho que é um assunto para outro vídeo, esse daqui já está muito longo, né? Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.